Bom, e agora vamos para o mundo do esporte e o impacto provocado pelo novo coronavírus com o Giro de Notícias. Além da retomada dos treinos dos clubes aqui em São Paulo, como mostramos no início do programa, esta quarta-feira foi marcada pela confirmação das datas e formatos da volta de algumas competições. Agora é oficial. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgou a tabela da quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, e a bola volta mesmo a rolar amanhã. Amanhã, 9h, com o duelo entre Bangu e Flamengo no Maracanã. O Vasco entra em campo no domingo, 4h, quando enfrenta o Macaé em São Januário. Botafogo e Fluminense tiveram os jogos marcados para segunda-feira, mas os presidentes das duas equipes já anunciaram que vão recorrer à justiça para reestrearem na competição apenas em julho. O que vocês acham disso? Flávio Prado, né? Boa noite. Boa noite. Bom, amanhã, inclusive, se o pessoal do Flamengo e do Bangu quiserem visitar o hospital de campanha, é lá do lado de onde eles vão jogar. Tá no Maracanã, né? É, e o número de pessoas infectadas cada dia aumenta mais. As UTIs lá estão ficando muito no limite. Eu entendo que Fluminense e Botafogo não terão dificuldade para conseguir uma liminar, para que eles joguem só depois. É uma irresponsabilidade, né? Uma coisa assim absurda. E outra coisa, o jogo do Flamengo de amanhã, olha que coisa absurda, ele não terá televisão, não terá mídia nenhuma, só as pessoas que forem lá, né, de jornalistas. Portanto, não é nem uma exposição de marca. Olha, a necessidade da exposição de marca para que possa faturar e tal. Nada, nem isso o Flamengo terá. O pior disso tudo, Flávio, é ter um jogo, voltar a um campeonato sem a concordância de todos os clubes. Fluminense e Botafogo. Isso é ridículo. Fluminense e Botafogo provavelmente não vão entrar em campo. Isso vai causar um imbróglio ainda mais, que é bem a cara do Brasil. Ou seja, definitivamente a gente não consegue aprender nem nos piores momentos. Tem um velho ditado que diz: ou você aprende no amor ou na dor. Eu sempre falo isso. E aí o brasileiro não está aprendendo no amor, na dor, em hipótese alguma. É a mesma esculhambação de sempre. Mas aqui em São Paulo não está assim, né? Os clubes estão todos andando aí falando a mesma língua. Mas só que agora estão falando uma língua meio esquisita, né? Porque estava tudo certinho, de repente eles resolveram voltar, é um negócio meio louco. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. A União das Associações Europeias de Futebol também confirmou hoje a informação que já havíamos adiantado na segunda-feira sobre a volta das competições continentais. A Liga dos Campeões da Europa terá as fases decisivas a partir das quartas de final, disputadas em jogo único, com todos os confrontos acontecendo em Lisboa, capital de Portugal, nos estádios da Luz, Casa do Benfica, e José Alvalade, Arena do Esporte. A grande decisão está marcada para o dia 23 de agosto. Os 4 confrontos pendentes das oitavas de final vão acontecer nos dias 7 e 8 de agosto, em locais ainda a definir. A Liga Europa seguirá o mesmo formato, mas na Alemanha, com final no dia 21 de agosto. Até para passar a bola para o Flávio, a gente está vendo o futebol voltar na Europa, mas só que eles atingiram o pico da doença, o número de casos caindo gradativamente, controlaram a pandemia. Aqui a gente está voltando com o futebol, com recordes de mortes em São Paulo, com recordes de mortes no Brasil. É isso que é o mais triste, Flávio. Agora, Portugal recebe um prêmio pela maneira como conduziu a pandemia, né? Imagine só, você terá os 4 jogos de quartas de final, as 2 semifinais e a final em Lisboa. O estádio José Alvalade e o Estádio da Luz, eles estão a 500 metros um do outro, 1 quilômetro, dá para você ir a pé. E isso porque Portugal organizou a Champions há 2 anos, a final. Não deu para ser no Wanda Metropolitana, na Espanha, que foi do ano passado, porque tem time espanhol envolvido e não tem time português. Um presente para Portugal, embora os jogos sejam todos sem torcida. Mas imagina, passa para a história, né? Claro. Com certeza. E vai ter a transmissão, né, desses Sim, jogos. Isso claro. que é importante. Paralisado desde março por causa da pandemia do novo coronavírus, o Circuito Mundial de Tênis teve a volta oficialmente confirmada nesta quarta, com o anúncio do torneio feminino WTA de Palermo, na Itália, com início no dia 3 de agosto. Entre os homens, a retomada acontecerá no dia 14 de agosto, com o ATP de Washington. Na sequência, acontecerão o Masters 1000 de Cincinnati e o Aberto dos Estados Unidos, ambos em Nova York. Em seguida, começa a temporada no Saibro, com as disputas dos torneios de Madrid, Roma e Roland Garros, Celso.
Posso seguir? Ele falou. Não, vamos seguir. Vamos falar de futebol, né? Tô ansiosa pra falar de futebol. Agora é que o campeonato inglês, meu Deus, cadê o paulista aqui? Hoje tivemos a volta do campeonato inglês com a realização dos 2 jogos que completaram a 28ª rodada. O Aston Villa e Sheffield United ficaram no empate por 0-0. Manchester City levou a melhor no clássico sobre o Arsenal, venceu o jogo por 3-0. A 29ª rodada já foi totalmente realizada, então no próximo final de semana a competição será retomada a partir da 30ª data. Bom, algumas coisas legais, o jogo Sheffield de Aston Villa, ele começou com uma homenagem, primeiro um minuto de silêncio, né, pelas vítimas do Covid, e depois uma homenagem em cima do protesto das vidas negras importam. Até o árbitro se ajoelhou, aquele símbolo que está sendo feito no mundo inteiro, foi muito bonito. O árbitro, o VAR errou, teve uma bola que entrou e o VAR não deu. E no jogo do Guardiola contra o Arteta, o time do Guardiola deitou num ritmo muito mais lento, mas ganhou por 3-0 e o Davi Luiz foi uma tragédia. Falhou num gol, fez um pênalti e foi expulso. Pois é, o cronograma definido pelo governador João Dória para a volta do futebol aqui em São Paulo, com treinos só no próximo dia 1º de julho e com a volta do campeonato, por enquanto, só no início de agosto, desagradou os clubes e desagradou a Federação Paulista. A expectativa era de iniciar imediatamente os testes de Covid-19 e retomar os treinamentos presenciais já na próxima semana. E assim reiniciar a competição na 2ª quinzena de julho. O protocolo estabelecido pelas autoridades ainda prevê problemas especificamente para Palmeiras e Santos, já que profissionais com idade acima dos 60 anos não devem participar das atividades, caso do técnico Vanderlei Luxemburgo, que tem 68 anos, e do santista Gesualdo Ferreira, que tem 64. E aí, como é que fica? Aliás, um dos argumentos para essa insatisfação, frustração, porque eles estavam ansiosos para retomar logo. Tem duas dicas. Uma, consultar um psicólogo para tratar de frustração. Ansiedade. E outra, para olhar para as famílias que estão perdendo entes queridos diariamente no estado de São Paulo, para saber o que é frustração de verdade. Não, e outra coisa, né? A desculpa é, os shoppings voltaram. Tá, voltaram e voltaram as mortes, num ritmo muito acelerado. Nos lugares onde já foram abertos esses locais de comércio, todos esses lugares aumentou muito o número de mortes. Então, Ribeirão Preto, só como exemplo, Belo Horizonte, estão revendo exatamente. Então, a desculpa é essa. A canção, sabe aquele negócio? É o seguinte, a gente está falando tudo assim, cansei, agora quer dizer, não brinco mais e tal, vamos voltar. É uma coisa de maluco. É uma coisa de maluco. Ontem fez 3 meses da primeira morte por coronavírus. E aí começou a pressão para que parasse tudo, com justa razão. A gente tem um exemplo da Europa. E agora, no auge, aí, nem no auge ainda, né? Nem chegamos ao pico. Não, ainda não. Aí volta tudo. E volta o futebol, é uma coisa de maluco. A gente entende a pressão pela volta, a pressão econômica. Todos estão, na maioria no Brasil, está padecendo desse mal. Lógico. Mesmo assim, a vida está em primeiro lugar. Mas mesmo então assim, me parece uma falta, parece uma falta, até uma falta de respeito. Você fazer um espetáculo futebolístico enquanto tem um monte de gente morrendo. Se você controlar a situação, é uma outra história. Mas de repente, com o futebol, você mantém as pessoas em casa para assistir o futebol. Para que ele fique em casa e a pessoa vê futebol. Não sei.